Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Dessa vez estaremos dando início a mais um módulo, né? Esse módulo é da parte dos cromados. Eu vou estar desenhando aqui uma figura básica para você poder entender o conceito, onde o cromado ele vai buscar toda a iluminação do ambiente e também procurar refletir tudo aquilo que existe nesse mesmo ambiente onde ele se encontra. Então a estrela aí que eu estou fazendo, ela está com uma margem bem clarinha. E o que estou fazendo agora com o grafite, que é o 4B, estou fazendo um preenchimento interno, como se fosse uma pequena pintura em forma de linha, para que pudesse ressaltar o reflexo de algum objeto que está nesse ambiente. Observe que eu não passo por cima da linha da estrela, né? Eu vou um pouco para dentro para poder dar uma sensação de que ela é arredondada. Alguns detalhes externos, passando por cima da linha da própria forma da estrela, também ressalta um pouco desse reflexo que está acontecendo ali. Vou estar marcando um pouquinho mais para dentro para poder fazer uma impressão de que esse objeto está mais próximo da base, né? Ao invés de parecer que está mais perto da parte do topo, esse objeto que está sendo refletido parece que está um pouco mais perto da parte de baixo dessa estrela aí. Eu utilizei uma folha granulada e ela não é 100% branca. Já o efeito de cromado, ele fica muito interessante que quanto mais branco for a folha, mais esse efeito de luz ressalta, né? Então, quanto melhor a folha em aspecto de granulação, ela não for muito granulada, ela for branca, isso também ajuda muito nesse efeito. Mas aí você vai ver o resultado que essa estrela vai obter e você vai ver que assim vai ficar interessante. Então, quanto mais escuro for o grafite para fazer essa sensação escura, melhor, né? Porque aí você sabe que você vai obter mais contraste. Lembrando também que toda vez que você for utilizar esse efeito de cromado, para evitar deixar muita marcação com esfuminho, você pode até utilizar o esfuminho aí nesse tipo de efeito, até para poder trazer algumas nuances acinzentadas. Mas é importante que você observe que o preto e o branco criam um grande contraste que se torna muito interessante. Essa parte interna aí é a parte do reflexo. Estamos imaginando que um certo objeto está na direção da estrela e ela está refletindo esse objeto.
Observe aí, ó, e veja que eu não fico com pena de aplicar o negro do grafite, tá vendo? Eu não fico com pena, eu aplico mesmo para que possa criar esse contraste. E nesse momento eu começo a fazer algumas linhas que também trabalharão como reflexo. Eu não vou acelerar o vídeo, porque é bom que você construa junto comigo, vá observando devagar o que está sendo feito e reproduza aí na sua mesa. Para exercício não precisa ser imagem grande, como eu sempre falo. Importante que tenha um espaço suficiente para você poder trabalhar dentro dela.
E aí nesse momento eu troco para o 2B, para poder dar aquelas colorações acinzentadas que a gente comentou. E o interessante é que seja muito chamativa a parte do preto e do branco. E as áreas cinzas, a gente vai trabalhar um pouco também referente à imagem que a gente está observando. Se é algo criativo, você vai observar também isso, que às vezes é bom você colocar algumas colorações um pouco acinzentadas, que está entre o preto e o branco. Mas lembrando que para enfatizar esse efeito cromado, você vai usar bastante esse contraste entre o preto e o branco. E o cinza aí é para dar uma quebrada em algumas partes. Querendo ou não, ainda existe uma certa sombra que fica em segundo plano. E aí você pode observar que agora com o lápis 2B eu começo a fazer realmente o contorno da estrela, né? Com esse cinza um pouco mais claro aí, ó, eu consigo dar uma delimitação para a estrela. Então eu começo agora sim a delinear um pouquinho ela por fora, né? Para poder dar a forma geral em volume das bordas. Então a ideia aí foi criar aquele balão de gás. Para que você possa entender, a ideia foi criar esse balão de gás aí. Vou fazer agora alguns detalhezinhos com a lapiseira, para você poder identificar que existe aquela borda onde parece que foi colado, né? Esse fuminho é só para dar um toquezinho, não precisa de muita coisa, é só para poder suavizar mesmo. Fique aí com o término dessa imagem, bons estudos, continue praticando. Lembre-se sempre de observar bastante. A sua observação vai dizer tudo o que você precisa fazer. Quando você conhece os procedimentos e as formas de construir, a sua observação vai dizer o que você precisa fazer ou não. Bons estudos e a gente se vê numa próxima aula.